E o que você acha que falta para que mais estudantes brasileiros abram empresas e inovem, tentem explorar as ideias deles e tudo mais? Eu acho que falta acesso à informação. Então, como eu te disse, eu sempre tive vontade de abrir uma empresa, mas eu não tinha ideia de como fazer isso. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de market share. Nunca tinha ouvido falar de startup. Nunca tinha ouvido falar de, sei lá, de muitas coisas tão básicas assim. Ainda bem que já existe uma forma de resolver isso. Então, por exemplo, para o pessoal que está assistindo, o Coursera, não sei se vocês já conhecem, que tem vários cursos de universidades renomadas. Então, você pode fazer um curso online de Harvard, pode fazer um curso online de Stanford, da Penn, e existem já vários cursos de empreendedorismo lá nessa plataforma, na Coursera. Eu acho que vale muito a pena para um estudante que tem a ideia de abrir uma empresa, que quer fazer um próprio negócio, que ele vá atrás dessa informação, que ele faça um curso desse, é Uhum. gratuito, e realmente, em primeiro lugar, se informe, aprenda como fazer antes de botar os pés pelas mãos. Agora, como que você conseguiu apoio em geral, assim, para Ah, fazer tá. a revista? Você chegou, tudo bem, você teve esse dinheiro inicial do seu carro, vendeu o carro, mas Uhum. acaba, né? Como é que você conseguiu convencer as pessoas de que a sua ideia vale a pena e de investirem? Você está conseguindo fazer isso? Como é que você fez isso? Que legal essa pergunta, Júlia. Então, eu vendi meu carro e meu sócio, Fábio, ele pegou e está usando as economias dele, e realmente, como você falou, o dinheiro acaba, e está acabando já. Mas o que a gente fez? A gente teve a ideia da revista, bom, como que a gente vai sustentar a revista? Vai ser com anúncios e com publicidade e com patrocínios. Então, beleza, vamos começar a correr atrás dos patrocinadores. O que a gente fez foi, então, começar a ligar para tudo que é empresa, para todos os agências de propaganda, por exemplo, e a gente começou, então, a ligar para todo mundo. Para eu te falar a verdade, no primeiro mês da revista, em agosto, que a gente começou a fazer essas ligações, a minha conta de telefone veio R$ 590. E isso que eu estava usando Nossa. celular e Skype para fazer ligação. Então a gente fez em um mês mais de 250 ligações. E uma coisa muito boa é que sem a gente ter nenhuma edição publicada, a gente conseguiu dois anunciantes que publicaram na revista e que pagaram realmente. Então, de certa forma, duas empresas acreditaram na nossa causa, acreditaram na nossa história e investiram na gente. Agora, nessa segunda edição, a coisa já melhorou, então a gente já dobrou o nosso faturamento, mas ainda está no prejuízo total, assim. Bom, como que a gente tem feito para convencer as pessoas se isso tem sido difícil? Uhum. Eu acho que a melhor forma de você convencer uma pessoa, de você conquistar alguém, é você contando a tua história. Então, quando eu conto a minha história, quando eu falo do intercâmbio, quando eu falo dessas diferenças que eu percebi entre os alunos, quando eu falo da causa que a gente está defendendo, do que a gente quer promover aqui no Brasil, a coisa muda de figura. E daí fica muito fácil você conversar com o anunciante, com o patrocinador, e mostrar para ele, olha, essa aqui é a Politec e a gente quer fazer essa diferença. E aí, você vem com a gente? Então, isso tem ajudado bastante. Entendi, legal. Então é só na cara de pau mesmo chegar, contar a sua história e ver no que vai dar. Não ter medo Exatamente. mesmo, entrar em contato com as empresas e falar, olha, eu tô com isso, vocês querem Uhum. me ajudar? E esse contato você simplesmente entrava no site, procurava o Isso. telefone de alguém e Entro no site, procuro o telefone, falo com a secretária. Daí, olha, eu quero falar com o responsável pelo marketing. Daí, tá em reunião. Daí, tá bom, então eu ligo depois. Daí, a 10 minutos, ligava. Daí, olha, liga amanhã porque já foi embora. Daí, eu ligava no ah, outro dia, até que depois da terceira ou quarta ligação eu conseguia falar com a pessoa. Falava com ela 30 segundos, ela pegava e falava, me manda um e-mail, então? Tá bom, eu é, te mando um e-mail, com prazer. Então, realmente as pessoas no começo assim foram muito pouco receptivas. Foi bem difícil isso. Até tinham uhum, perguntado antes das dificuldades que a gente teve, dos desafios. uhum. Esse foi um desafio muito grande porque as pessoas não queriam ouvir a gente. Poxa, quem são vocês? Vocês
estão querendo fazer uma revista que não existe ainda, estão querendo vender um anúncio, que eu compre um anúncio numa revista que não existe. Que história é essa, né? Então, realmente, para a gente ter essa primeira abertura foi muito difícil, foi muito complicado. E uma outra coisa que ajudou bastante também é tudo que é evento de inovação, evento de empreendedorismo, evento de tecnologia da informação, qualquer evento que envolva empreendedorismo, tecnologia e empresas em geral, eu estou indo, estou participando e a gente está fazendo contato pessoalmente. Então você vê a pessoa lá com um crachazinho. Ricardo sei lá, da Microsoft. Poxa, que legal, esse cara aí pode ser um anunciante para minha revista. Eu chego lá, oi Ricardo, tudo bom? Eu sou o André, tarará, e conto minha história para ele. E no final de 2 minutos, daí, no congresso você não tem tempo para contar a história completa, né? Ou numa ligação também não. Então, eu conto a minha história, primeiro eu falo da revista em 30 segundos, se a pessoa demonstra interesse, mais uns 2, 3 minutos eu conto a minha história de um jeito resumido, e sempre no final das contas a gente está trocando cartão, e logo em seguida eu mando um e-mail para essa pessoa quando eu chego em casa, e na maioria das vezes eles respondem daí. Outro tipo de feedback que a gente tem tido é das empresas. As empresas também estão adorando a revista, estão adorando a ideia. E uma coisa que as empresas têm visto como um potencial é uma forma de aproximar a indústria da universidade, que são duas coisas que estão bem separadas hoje em dia. É isso que eu ia dizer que é muito interessante. Eu ia perguntar se vocês vocês planejam fazer assim uma seção da revista, por exemplo, oportunidades para os estudantes, sabe? Oportunidade de emprego, oportunidade de estágio. E isso eu acho que seria também bastante interessante. Ou cursos de especialização, seria legal para a empresa e seria legal para a universidade, né? Já que é um meio gratuito de comunicação entre Exato, e é um meio da empresa atingir o estudante, da empresa atingir o professor, muito professor pega a revista para ler também. Então, é muito legal isso mesmo. Você não está sozinho, né, fazendo da empresa, você também tem os seus amigos. Como é que foi isso? O pessoal já queria começar a empresa, vocês se juntaram, vamos fazer, bora. Como é que foi esse contato com amigos ou apoio de pessoas que você já conhecia? Então, assim, tem o Fábio Rahal, que ele está fazendo doutorado dele em Ciência dos Materiais aqui na Federal, e eu já havia trabalhado com ele no laboratório durante a minha iniciação científica. Então, eu peguei e conversei com ele, olha, Fábio, eu estou com essa ideia, eu conhecia ele, sabia que ele trabalhava muito bem, eu estou com essa ideia, e aí, o que você acha? Ele gostou bastante, assim, mas no começo sempre uma ideia, por mais que seja bonita, por mais que pareça maravilhosa, é só uma ideia. Então, de certa forma, ele estava meio cético e eu também estava meio cético. Mas o que acontece é que a gente começou a palpar o terreno, assim. Então a gente começou a conversar com as pessoas, a gente fez um boneco da revista, uma revista de mentirinha, e levou na universidade, conversou com as pessoas, perguntou para elas, olha, o que você acha de uma revista assim? Você lê esse tipo de conteúdo usualmente? Como que você gostaria de receber isso? Então, depois da gente ter feito isso, a gente viu, poxa, o pessoal quer mesmo, eu acho que vale a pena a gente investir dinheiro nisso. E a outra colega que está ajudando a gente é a Raiza, e com ela também eu tinha conversado sobre a revista, mostrado esse boneco da revista, e ela tinha achado legal, a gente tinha conversado um pouco a respeito, tinha contado a minha história para ela, e depois de um tempo, passou isso e tal, daí depois de um tempo eu vi, poxa, a Raiza está administrando aqui 2 páginas no Facebook e olha, está crescendo o número de pessoas que estão curtindo a página dela. Daí eu peguei e cheguei, ô Raiza, eu vi que você tem a página lá, Physics Kill People, e uma outra página de um grupo de dança, que ela é dançarina. Então eu vi que você está administrando isso e que você está fazendo muito bem. O que você acha de você vir trabalhar com a gente e fazer isso pra gente na revista? Pra gente criar a nossa página no Facebook. Então ela pegou e falou, nossa, que maravilha, André. Quando você me contou da revista, eu estava de certa forma torcendo que você me chamasse para mim trabalhar com você. Então, que legal. Isso foi muito legal assim também. E até sugiro que
que numas próximas conversas aí, se o pessoal gostar também, que você entreviste o Fábio, que você entreviste a Raiza, que eu acho que Sim, são com certeza. outras histórias e são mais coisa para aprender, sabe? Você pensou em usar algum recurso da universidade, algum meio, assim, por exemplo, a incubadoras de empresas, aceleradora de startup, alguma coisa da universidade? Existia isso? Você tentou fazer isso? Você usou? Não sei. Existe, Júlia, existe várias iniciativas no Brasil inteiro. O Brasil está seguindo por uma nos Estados Unidos é, de certa forma, moda você criar uma empresa ainda dentro da universidade, Uhum. você ter esse empreendedorismo de alta tecnologia, por exemplo, esse empreendedorismo da internet, de você criar aplicativos, criar produtos para a internet. E então lá nos Estados Unidos já existe isso e existe muito apoio, muito suporte para esse tipo de iniciativa. E já existe isso faz uns 5, 6 anos, que começou a ficar mais forte isso, né? Aqui no Brasil isso está caminhando muito bem. Existe já muito apoio para o universitário que quer empreender, para a pessoa que quer abrir uma empresa de tecnologia, que quer abrir uma empresa sei lá, relacionada ao ambiente acadêmico, a uma pesquisa que ela desenvolve. Então existem aceleradores de startup, como você comentou, tem a Endeavor, por exemplo, que é excelente, Uhum. que ela faz um serviço de mentoria, então ela te conecta com profissionais que já estão no mercado, que já têm muita experiência, ela te coloca em contato com esses caras para você conversar com eles e tirar uma lasquinha, sabe, e aprender com eles. Existe dentro das universidades, a maioria das universidades hoje já tem uma agência de Aham. inovação, uma incubadora de empresas. E outra coisa muito legal que surgiu aqui no Brasil e que está virando febre também, são espaços de coworking, que também promovem essa interação entre pessoas e possibilitam que o estudante abra uma empresa sem ter muito custo, entende? Aham. Legal, é E porque tem daí, muita gente que agora, nem sabe, né, disso. Tem muita gente que nem. Por exemplo, até pouco tempo também não sabia que existia esses meios. Você não fica nem sabendo que você tem essas oportunidades dentro da universidade. exato, quando eu saí aqui do Brasil para ir para os Estados Unidos, por mais que eu quisesse abrir uma empresa, eu não sabia que existia tudo isso. E existe muita coisa, existe muito evento para capacitar o empreendedor, para capacitar o aluno a fazer a coisa certa, a aprender a se conectar com outras pessoas. Uhum. Então, já existe muito isso aqui no Brasil. No começo, a gente procurou agência de inovação, a gente procurou algumas incubadoras, mas a, a gente percebeu que era um processo muito lento. Então, Hum, de certa forma, ia demorar 6 meses, ia demorar, a gente ia ter que aguardar algum edital, e nós não vimos nenhuma vantagem nisso, no momento. Eu não estou falando que isso é ruim, que isso é mal. Nos Estados Unidos funciona do mesmo jeito, você tem que se inscrever, tem certa época do ano que você faz isso, e você tem que ser selecionado para participar de um projeto desses. Então, aqui no Brasil ainda tá muito fácil, porque não existe muita concorrência ainda. Então, se você quer abrir uma empresa, você, de certa forma, consegue entrar numa incubadora, consegue entrar numa agência de inovação sem ter muito esforço. Mas a gente optou por não fazer justamente porque, para o nosso negócio, a gente queria caminhar bem rápido e a gente entendi. viu que não que ter um apoio, por exemplo, formal de uma instituição, por exemplo, de uma instituição de ensino superior pública, por exemplo, falar, a revista é da UFPR. Isso, de certa forma, ia puxar o nosso freio de mão. Ia fazer com que a Entendi. gente demorasse muito para conseguir crescer, para conseguir as coisas, devido à burocracia reinante aqui no Brasil. Pô, parabéns, porque tem que ter também coragem, né? Apesar, tudo bem que demora mais se você tiver esses meios e esse apoio da universidade, mas também vocês foram com a cara limpa e confiaram no que vocês, no que vocês tinham ali, né? Tem que ter coragem Justamente também. esses recursos de incubadora, de aceleradora, agência de inovação, são justamente para dar essa segurança para o empreendedor. Porque para dar essa segurança tanto em termos de aprendizado, para ensinar o empreendedor a fazer certo, quanto para dar uma segurança até, de certa forma, institucional. Então tem alguém dizendo, olha, esses caras aqui são bons, podem confiar neles. A gente preferiu ir na cara e coragem e até o momento eu acho que a gente não fez errado. Não sei no futuro o que vai acontecer. Para quem está querendo começar a inovar, fazer uma empresa,
tem uma ideia, não quer, assim, quer fazer algo diferente. Qual dica que você dá? Por onde começar? Então, olha, procure o Senai. Então, o Senai promove muitos eventos. Compareça no evento, compareça numa palestra, num congresso. Ah, outro lugar que fornece bastante networking também é o Sebrae. Então, vale a pena ir nesses dois lugares quando tiver um evento, participar. Muitos deles são gratuitos. E ter cara e coragem. Chegar, ver um cara com crachazinho lá da Microsoft, ver um cara com crachazinho da Ernst Young, por exemplo. Chegar nesses caras e falar: oi, Ricardo. Oi, Roberto. Oi, Juliano. Tudo bem? Eu sou o André. A minha ideia é essa, ou a minha empresa faz isso, e contar a tua história. Então, o que eu tinha falado antes era que o melhor jeito de você convencer as pessoas é contando a tua história, é dizendo quem é você, o que você faz, mas não dizer assim, eu sou André Sionek, eu sou formado em física, e eu fui para os Estados Unidos, estudei na Universidade da Pensilvânia, e já fiz esse e aquele curso. Isso, na verdade, só vai fazer o cara olhar para você e pensar, poxa, que cara boçal, né? Então, o que você tem que fazer é justamente contar a tua história, contar aquilo que te motiva, aquilo que te faz o teu olho encher de brilho, assim, e faz você sonhar. É justamente isso que acaba vendendo a ideia para as pessoas. É justamente isso que faz você, Júlia, ter um monte de seguidor aí no YouTube. Obrigada. Porque, de certa forma, a gente está contando a nossa história. A gente está tentando fazer a diferença e esse é o melhor jeito de você convencer as pessoas, de você fazer elas acreditarem na tua ideia e na tua causa. Quais são os maiores desafios para se abrir uma empresa no Brasil? Então, para abrir uma empresa no Brasil, você demora em média, em termos de papelada, assim, você demora 120 dias, e enquanto no Reino Unido, por exemplo, você demora 15 dias. E aqui no Brasil você tem que apresentar 15 documentos, são 15 etapas para você fazer esse processo. Na França, por exemplo, são 6. Nossa. Então, tem uma burocracia muito grande ainda para você abrir uma empresa, para você realmente começar. E outra coisa que dificulta muito o processo também é a questão dos impostos, assim, que são relativamente altos. Por exemplo, a gente fez uma venda de R$ 700 e teve que pagar R$ 50 de imposto. Então, eu achei isso muito caro. Deixa eu ver, então tem esse desafio da burocracia, mas eu acho que isso não é o principal, porque isso você contrata um contador, você vai gastar com o contador uns R$ 600, R$ 1.000 no máximo, e ele vai te entregar a empresa abertinha, bonitinha, funcionando. Só vai demorar. Vai demorar aí 2 meses, 3 meses. Mas eu acho que o principal desafio para você inovar aqui no Brasil e para você abrir uma empresa inovadora é você criar redes de relacionamento. Então, não existem muitas redes de relacionamento entre profissionais, entre alunos, e eu acho que essa é a principal dificuldade. Não existe uma rede de relacionamento muito forte ainda entre a indústria e a academia. Então, eu acho que a principal dificuldade para inovar aqui no Brasil são esse networking, esse contato com pessoas diferentes, com ideias diferentes que ainda não ocorre de forma efetiva. Quais os principais caminhos para ter contato com o networking e onde encontrá-lo? Então, olha, procure o Senai. Então, o Senai promove muitos eventos. Compareça no evento, compareça numa palestra, num congresso. Outro lugar que fornece bastante networking também é o Sebrae. Então, vale a pena ir nesses dois lugares quando tiver um evento, participar. Muitos deles são gratuitos. E ter cara e coragem. Chegar, ver um cara com crachazinho lá da Microsoft, ver um cara com crachazinho da Ernst Young, por exemplo. Chegar nesses caras e falar: oi, Ricardo. Oi, Roberto. Oi, Juliano. Tudo bem? Eu sou o André. A minha ideia é essa, ou a minha empresa faz isso, e contar a tua história. Então, o que eu tinha falado antes era que o melhor jeito de você convencer as pessoas é contando a tua história, é dizendo quem é você, o que você faz, mas não dizer assim, eu sou André Sionek, eu sou formado em física, e eu fui para os Estados Unidos, estudei na Universidade da Pensilvânia, e já fiz esse e aquele curso. Isso, na verdade, só vai fazer o cara olhar para você e pensar, poxa, que cara boçal, né? Então, o que você tem que fazer é justamente contar a tua história, contar aquilo que te motiva, aquilo que te faz o teu olho encher de brilho, assim, e faz você sonhar. É justamente isso que acaba vendendo a ideia para as pessoas. É justamente isso que faz você, Júlia, ter um monte de seguidor aí no YouTube. Obrigada. Porque,
de certa forma, a gente está contando a nossa história. A gente está tentando fazer a diferença e esse é o melhor jeito de você convencer as pessoas, de você fazer elas acreditarem na tua ideia e na tua causa.